Bom dia, meu querido e minha querida. Neste dia 14 de outubro, a palavra que eu tenho para você nesta manhã é: calai-vos diante de Deus. Quando nós trazemos a nossa vida diante de Deus, paramos para meditar no nosso coração. Quantas vezes nós não paramos para ouvir o que Deus tem a nos falar? Às vezes queremos falar, desabafar, mas não paramos para ouvir, para atentar. Certamente você já passou pela experiência de falar e não parar para meditar muitas vezes no que tem acontecido. Mas eu quero te convidar nesta manhã a silenciar seu coração, silenciar sua alma, para você ouvir o que Deus tem a falar contigo. E a minha oração é que neste dia, de forma maravilhosa, com o silêncio da sua alma perante Deus, você possa ouvir poderosamente a voz de Deus. E ao ouvir a voz de Deus, Ele vai te dizer verdades maravilhosas e que muitas vezes nós não temos ouvido por abrir o nosso coração, falar e não estarmos muitas vezes prontos para ouvir. Mas o profeta chega à nação diante de tanta luta que aquela nação vivia, diante de tantos dissabores, diante da crise existencial. E se vocês forem observar, ao ler as escrituras, o livro do profeta Isaías, vocês vão ver que aquele povo reclamava, o povo gritava, o povo estava ali murmurando diante de Deus. E olha a palavra de Deus, através do profeta, para aquela nação e quem sabe para você nesta manhã. No verso 1 do capítulo 41, o profeta fala àquela nação o seguinte: calai-vos perante mim, diz o Senhor, ó Israel, ó povo remotos, pois eu renovo as suas forças. Chegue-se e então fale, cheguemo-nos e pleiteemos junto. A primeira atitude que o texto nos apresenta é chegar diante de Deus e nos calar diante dele. Esse calar significa estejamos prontos para ouvir o que Deus tem a nos falar. Nós não podemos esquecer que oração é um diálogo. Eu falo, Deus fala. Deus ouve, eu ouço. Mas muitas vezes nós só queremos falar e não paramos para ouvir. E aqui a primeira coisa que o profeta disse: Senhor, chegue diante de Deus, mas primeiro se cale. Depois de um silêncio diante de Deus, preste atenção a promessa que Deus diz: o Senhor renova as vossas forças. Depois das forças renovadas, aí Ele diz: agora chegue mais perto de mim, diz Deus. Chegue mais perto e agora fale, clame a mim, pleiteie a tua causa perante mim. Então é um processo maravilhoso que nós precisamos aprender. Primeiro nos calar diante de Deus, depois ouvir Deus falando que renovou as nossas forças e é Ele que renova. Terceiro, nós precisamos ouvi-lo dizendo: chegue mais perto, aproxime mais. E depois Ele diz que nós podemos clamar e orar a Ele. E quando assim a gente faz, Deus visita com o seu poder e graça. Mas não esqueça, há momento na vida que precisamos nos silenciar, nos calar e deixar simplesmente os nossos ouvidos prontos para ouvir. Meu Deus, meu Pai, neste momento eu quero te louvar, quero te adorar, eu quero bendizer o Senhor pela vida dessa pessoa que me assiste nesta manhã. Ó Deus, o Senhor sabe os dilemas da alma, os problemas que tem enfrentado, a agenda que tem que cumprir neste dia, mas eu quero clamar a Deus que o Teu Espírito Santo nesta manhã possa dar a ela a força, a capacidade de não estar com seu coração ansioso, agitado, mas se calar diante do Senhor. E quando, ó Deus, ela conseguir se aquietar diante da Tua presença, eu quero clamar que o Senhor renove as forças. E ao renovar as forças, ó Pai, ó Deus, ela possa ouvir, ó Pai, o Teu convite para o Senhor, para que ela possa aproximar do Senhor.
Ó Deus, está mais perto de Ti. E ao estar mais perto, ó Deus, abrir os lábios para apresentar diante de Ti a sua causa. Eu não sei, Pai, qual é a causa, qual é a dor, qual é o sofrimento, qual é a luta que esta pessoa está sentindo ou passando neste momento, mas que ela agora, ó Deus, possa apresentar diante de Ti. E eu coloco esta vida diante do Teu altar e rogo a Tua bênção, em nome de Jesus. Amém.